Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Alô, Alô, boa noite, professor. boa noite. O seu áudio está ok, só a imagem, vamos ver aqui. Agora ok. Pronto, O senhor está ouvindo bem, professor? tranquilo, vamos aí, já estamos aí. Vamos lá. Vamos lá, então hoje nós temos a... Bom, primeiramente, tudo bem, né, professor? O senhor está onde? Hoje eu estou no litoral paulista aqui em Bertioga. Ainda bem, porque lá, o pessoal de Manaus lá vai ficar muito expert em terceiro setor, né? Eu acho que vou ter que arrumar alguns afazeres e ir para Manaus. Estou brincando, professor. Hoje nós É temos isso aí. a quarta live do ano 2023, Fundo de Investimento Social.
Então, a palavra Bom, está com o senhor. bom, obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar outra vez aqui. Vamos lá. Em relação ao assunto que nós vamos falar hoje, que é o fundo social no processo, existe hoje uma série de situações meio confusas em relação a isso. Muitos municípios andaram fazendo um fundo social como um apêndice da prefeitura ou do Conselho Municipal de Assistência Social, mas sempre como chapa branca, como uma associação, não como uma associação privada no processo. Então, esse tipo de ação, na verdade, ela estando sob o CNPJ da prefeitura, fica restrito apenas o dinheiro público da prefeitura disponível. Então, não é bem um fundo social, é muito mais, é apenas um direcionamento de poucos recursos que a prefeitura contempla, e no sentido mais de querer ter o controle do processo de ação social, para que politicamente possam fazer manobras no processo, e não como deveria ser um fundo social correto, como toda a legislação e as normas permitem fazer o processo. Então, existe uma certa confusão sobre isso. Então, tem muitos municípios que têm um fundo social, normalmente controlado pela primeira-dama do município, e aquilo fica sujeito à subvenção e nada mais do que isso, né? Enquanto que a ideia real do fundo social, na verdade, é que seja um organismo independente da prefeitura, que tem um CNPJ específico para essa finalidade, como fundo, existe KNAI referente a esse processo, e aí seria no caso de angariar recursos, tanto do poder público, municipal como estadual e federal, assim como poderia estar fazendo com a iniciativa privada e, com isso, realmente desempenhando o papel do fundo no processo. O que acontece hoje é exatamente o contrário, não tem nenhum desse tipo de característica no processo. Então, daí a necessidade de rever esse mecanismo. O fundo, na verdade, o que deveria ser, na verdade, seria uma associação de crédito em forma de uma associação, em forma de uma OCIP, no qual pudesse buscar com isso não só recursos particulares do processo, poderia estar fazendo acordos com as empresas, assim como com o governo municipal, estadual, federal, o que fosse no caso. Mas ela poderia ter, um fundo social poderia ter uma loja, por exemplo, nada contra isso. Não precisa ser uma loja de, nós sempre falamos no caso, né? Não no sentido pejorativo, mas pode ser uma loja real com vendas de produtos que seja fim de estoque, coisa parecida, que possa ser aproveitado e não só simplesmente coletar material usado no processo, né? E sim material novo, zero. Muitas roupas, por exemplo, que tem problema de moda, por exemplo, conforme período, então, quando chega no fim do período do estoque, ou o corte de verão, inverno, que passou o tempo no processo, e aquilo não é mais possível vender, então você está com uma roupa nova, ainda no modelo processo, e pode fazer com que seja feito um estoque de queima de estoque da empresa, para que ela não jogue fora, e ela tenha receita ainda por cima. Assim como eu posso ter um restaurante, posso ter um bar, posso ter uma loja qualquer, para que eu possa, com isso, estar mobilizando dinheiro no processo. Então, quando nós estamos falando em fundo social, não importa o meio que você faz, mas você possa movimentar o dinheiro de tal maneira que o resultado desse dinheiro seja aplicado nas ações sociais. Nada impede também que eu faça um bingo, por exemplo, né? Um bingo social. Isso é permitido, sem problema nenhum. Bingo convencional de empresas, não, mas bingo social posso fazer, né? Eu posso também fazer com que haja também uma espécie de um acordo entre as associações e as empresas do município, o comércio em geral. Eu posso propor com que haja um trabalho com o comércio local para estimular o comércio. Isso eu posso fazer sistema de concurso de sorteio de produtos. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer algum tipo de sorteio, uma empresa, ela pode fazer, mas ela tem que ter o registro juntamente com a Receita Federal e pagar os impostos desse produto, e esse produto pode ser feito apenas um sorteio por ano no CNPJ do processo. Agora, se eu tenho uma associação, não, eu posso ter N ações, se é semanal, mensal, poderia ter várias ações.
Isso é, eu posso fazer com que uma loja, em vez de fazer com que venda esses ingressos às pessoas físicas, como o pessoal costuma fazer, eu posso fazer acordo com as lojas. As lojas podem comprar X número de bilhetes nesse processo, no qual a loja, com isso, estaria dando aos seus clientes o processo. Então, cliente que tem uma compra acima de, sei lá, 200, 100 reais por mês, por vez, por exemplo, no caixa do supermercado, um monte de coisa, ele pode receber um kitzinho, um bilhetezinho para concorrer a um prêmio no processo. E ele pode fazer isso. Isso é, ao a empresa comprar isso de um fundo social, ela é renúncia fiscal da própria empresa. Então, a legislação da renúncia fiscal fala o quê? 2% do lucro operacional das empresas, antes das deduções, pode ser destinado para atender o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, com isso, eu posso fazer uma grande merchandising no comércio, com que os comércios comprem esses bilhetes antecipados e eu não preciso sair vendendo esse bilhete porta em porta, ou montar uma barraca e fazer alguém vender. Nada disso, tem que ser muito mais profissional. O que a loja pode fazer com isso? Pode comprar quantas mil ingressos, tá? E ele pode doar aquele bilhete para seus consumidores no processo, a quem vier na loja. Então, com isso, eu estou estimulando o comércio local. E não só isso, eu posso fazer com que essas empresas, ao mesmo tempo, possam também contribuir no prêmio. Então, em vez de fazer só em dinheiro, por exemplo, eu posso fazer com que um supermercado ou uma revenda de moto, um monte de coisa, aproveite a renúncia fiscal do exercício dela. Com esse dinheiro, a associação pode comprar uma moto, um carro, um monte de coisa, e fazer com que isso seja feito o sorteio dele. Então, existe um mecanismo interessante para envolver o comércio, a indústria, e aí realmente o fundo passa a ser um fundo social no processo. É muito comum encontrar certos tipos de fundos que, na verdade, tem um nome de fundo, mas nada mais é do que um trabalho que é feito através de voluntários no processo, que é uma arrecadação, cada um individualmente, como pode fazer. Então, junta 10 cartelas para um, 5 para o outro, 20 cartelas para o outro empresário, alguma coisa, e faz que ele vende no processo. E muitas vezes ele não consegue vender, não tem nem tempo para isso, ele acaba essas premiações tal, esses bilhetes, ele acaba consumindo, na verdade. Então, ele não cumpre a função social. Então, quando nós estamos falando em fundo social, nós temos N maneiras de arrecadar. Um outro caso, por exemplo, vamos supor que alguém tem um terreno numa área relativamente importante e que eu posso transformar o terreno dele num estacionamento. Então, eu posso fazer com que a associação, que é gestora do fundo, faça um acordo com o proprietário, que faça a gestão daquela propriedade, monte ali um estacionamento, arrecade o dinheiro com isso, e que, com isso, o proprietário da área vai ter o seu IPTU isento no processo enquanto tiver isso. E com isso eu posso viabilizar fontes de recursos. Eu posso ter 2, 3, 5 estacionamentos. Então não precisa estar fazendo estacionamento pago para a empresa convencional no processo. Então eu posso fazer com que tenha esse tipo de arrecadação. Para poder colaborar com isso, o que aconteceu? Né? A Lei Federal 13.800 de 2019 foi exatamente isso, né? Um fundo patrimonial de investimento em interesse público. Então, quem tem terreno, quem quer viabilizar alguma coisa, então, em vez de deixar a Deus dará aquela propriedade, você pode estar fazendo acordo com o proprietário, com uma associação desse jeito. Então, na verdade, a associação tem inúmeras formas de você fazer com que possa arrecadar recursos e viabilizar essas atividades. Bem entendido. E esses recursos vão tudo para a ação social que o município resolver. A ação social no processo não é no sentido de você dar dinheiro para associações de ação social. Não, não é bem isso também. Muito cuidado. Até pode ser destinado para essas associações no processo. Mas, na verdade, esses recursos são muito mais no sentido de assistir famílias no processo. Isso é dar condições de moradia,
dá condições de emprego, dá condições de habitabilidade e de alimentação, e não no sentido apenas de arrecadar esse dinheiro para distribuir entre os associados. Não, não é isso. Cada associado que se propôs fazer sua atividade, ela tem que ter a capacidade própria de ela fazer e cumprir seu objetivo. Não é ela ficar grudada no saco de amparo nesse processo para poder justificar o processo. Não, porque não vai ficar preguiçoso e, além disso, não vai cumprir sua finalidade. Então, o fundo social é feito no sentido de que você possa, com isso, financiar ações sociais para a comunidade. Então, as famílias que estão em estado de risco, que estão recebendo Bolsa Família, que estão recebendo Bolsa Auxílio Gás, um monte de coisa tal, que tal fazer com que ela não precise mais? Que ela tenha dignidade, ela tenha receita própria. É nesse sentido. É lógico que se tiver uma associação junto com ela para ajudá-los, ótimo. Então, veja bem, o dinheiro não vai para a associação, não é para cobrir custo da associação, mas sim vai para o projeto, ao beneficiar no processo. Então, com isso eu posso fazer uma moradia digna, fazer condições de moradia mínima de salubridade no processo e propor a constituição de empresas comunitárias para dar recurso no processo. Se por acaso, nessa empreitada, nessa jornada, tem uma associação local de assistência social e quer engajar, quer somar com isso, ótimo. Bem entendido, o fundo social não foi para financiar associações vagabundas, traduzindo miúdo, não foi feito para isso. Cada associação se propôs fazer, ela tem que se virar com o seu trabalho. O fundo social está fazendo o quê? Pela ineficiência dessas organizações ou a falta de continuidade delas no processo, a gente quer tirar essa pessoa da pendência social para ter uma própria dignidade da pessoa em relação à sua maneira de sobrevida. Então, era um pouco diferente de ajudar associações. Pode ser, as associações de assistência social podem compor esse trabalho? Sim, pode compor, mas bem entendido, não é para ela receber o dinheiro, e sim ela alocar também recurso na capacidade que ela conseguiu arrecadar no processo para somar aquele projeto. Então, veja bem entendido, o fundo social não foi feito para distribuir poucos recursos para associações ineficientes no processo. Não é para isso. O fundo social é feito para poder fazer com que aquelas verbas que o Estado deveria estar dando suporte, e não consegue, ou só criou um sistema de clientelismo social, que nada mais é do que Bolsa Família, Bolsa Gás, um monte de coisa, é nesse sentido, mas sim no sentido de que, além disso, ela possa ter capacidade própria para poder desvincular do processo, para que saia fora da Bolsa Família. Então, esse é o objetivo. Aqueles que querem ficar pendurados na Bolsa Família e querem ficar ainda à mercê ou a sabor do político do processo, que não seja contemplado nesse mecanismo. Senão não adianta nada. Nós vamos estar criando cada vez mais o clientelismo no processo. Então, o objetivo do trabalho é ter uma extensão muito maior, que não é somente simplesmente arrecadar o dinheiro, e sim como arrecadar o dinheiro e como aplicá-lo no processo. Exemplo, por exemplo, que pode ser feito nas moradias sociais. Né? Você sabe que hoje todo o sistema financeiro do BNH, do Banco Nacional de Habitação, um monte de coisa, ele é simplesmente um banco para financiar residência. Financiamento. Tanto é que as famílias têm que ter no mínimo renda de 3 salários mínimos para ser contemplado. Agora, aquele que não tem nem salário mínimo, que está marginalizado do processo, vai morar na rua mesmo, não é isso? Então, você não tem programa para isso. Então, foi feita a legislação sobre o quê? Programas sociais. Em muitos desses programas sociais, o município, inclusive, subsidia aluguel dessas pessoas. Então, o objetivo é, se eu vou querer fazer assistência social no processo, se eu tenho como moradia um grande entrave, por exemplo, nesse mecanismo, então eu posso fazer com que haja construção de casas
não no sentido de vendê-los a eles no processo, para eles ficarem cada vez mais amarrados em dívida no processo. Não. No sentido que ele tenha dignidade e moradia mínima no processo. Então, eu posso fazer o que nós chamamos de aluguel social. E esse aluguel social não é para esse dinheiro para que a associação ou alguma autarquia possa, com isso, ganhar dinheiro com ele. Não, também não. O aluguel social ela pode ser pago pelo próprio poder público ou então pode ser pago pela capacidade de geração das pessoas. Então, se ela vai poder pagar R$100, R$50 ou R$200 por mês, é a capacidade que ela vai ter de geração. Só que esse dinheiro não é para poder pagar o imóvel no processo, não. Uma parte desse dinheiro tem que ser destinado para a manutenção do prédio, para conservação, um monte de coisa, e ao mesmo tempo uma parte desse dinheiro pode deixar como poupança do próprio morador no processo. De tal maneira que ao longo do tempo que ele está ali, está poupando um certo dinheiro, que seja R$100, R$50 por mês, e com isso amanhã ele possa realmente dar entrada num lote, coisa parecida, para que com isso resgate as pessoas. E as unidades de moradia social, então não é que nem no caso do financiamento convencional, hoje sabe-se no financiamento desse sistema do BNH, isso da própria Caixa Econômica, que mais de 60% dos contratos são de gaveta. Isso as pessoas fizeram um pleito e ela ficou pequena no apartamento, não consegue mais morar ali e quer negociar, mas não acha jeito de negociar, então ele acaba cedendo com outro patrício, colega, alguma coisa no processo, e ele com isso aluga um apartamento maior no processo. Então acaba virando uma situação extremamente melindrosa que é sabido legalmente e nada se faz nesse sentido. Então, o objetivo da moradia social, do Fundo Social, é financiar a habitação social para que ela não fique ao relento, não fique na rua no processo, que tenha um lugar mínimo para morar. Mas só que o objetivo também é fazer com que a pessoa tenha com isso dignidade de moradia e não só isso, ela possa ter algum tipo de serviço ou conhecimento que possa estar ganhando dinheiro. Então, a própria construção dessas casas, desses apartamentos, o que for, pode ser feito pelo sistema mutirão das pessoas, de tal maneira que com isso eu posso estar negociando os materiais com as lojas de materiais de construção através da renúncia fiscal das lojas. Isso eu posso pegar uma loja ou então uma cimenteira concreteira. Qual é o lucro operacional dela? Né? É X valor. Vamos que ela tenha lá R$50 mil esse ano de renúncia fiscal. Então, eu posso fazer uma negociação com ela, que ela doe esses 50 mil para a associação, e desses 50 mil, eu posso fazer com que compre o cimento, o concreto dela em 40 mil. 10 mil para pagar mão de obra, por exemplo. Então, com isso, eu posso estar atendendo a necessidade, gerando emprego para o pessoal, e ainda a pessoa trabalhando com isso e remunerada no processo. E o cimento e o concreto veio de graça no processo. E a empresa concreteira deduziu o valor do seu imposto de renda, então não teve perda também. Ela houve uma venda real, ela houve uma doação, ela bateu do imposto dela, lançou como despesa, ainda por cima foi comprado material no processo. Então, existe todo um cenário que pode ser montado nesse processo, então existe forma para trabalhar com isso. Mesma coisa que cesta básica, né? Outro dia eu estava sentado com o pessoal e uma ação social de uma associação de assistência social e estavam contentes que eles tinham conseguido esse ano arrecadar equivalente à compra de 150 cesta básica. Tá bom. Como que vocês fizeram? Nós fizemos vaquinha para todo mundo ali, fizemos uma campanha, cada um deu um pouquinho do tal e deu para comprar 150 cesta básica e foi dado. Tá. Quanto pagou isso? Né? Quanto custou isso? Então, ele falou do valor que eles pagaram por isso. Por que você não negociou com o supermercado que vendeu esse processo e fez com que a renúncia fiscal do supermercado fosse passada para a sua assistência social e com esse dinheiro comprar a cesta básica? A pessoa ficou assim, como? Falou, a lei permite fazer isso. Você não precisa estar
doando. Ninguém está pedindo para fazer isso. Não para poder ter prejuízo na empresa. Não. É outra coisa. Será que a cesta básica que você deu para o pessoal é compatível? Aí fica uma dúvida. Como assim? Né? Você sabe que algumas pessoas, né, por uma questão alimentar, hábito alimentar, tem uma série de doenças que é causada por alimento mal feito. Então, por acaso, será que você deu cesta básica para quem? Terceira idade? É, terceira idade. Bom, grande parte do pessoal de terceira idade ou é pré-diabético ou de alta pressão. Pressão alta no processo. Então, certas comidas não podem se aplicar de uma forma convencional. Vocês pensaram nisso? O pessoal falou, não. Comprou a cesta básica, encomendou tanto de arroz, tanto de feijão e pau. Acabou. Né? Então, até para você fazer essa benemerência no processo, se você sabe que um casal de idoso, se é uma pessoa idosa que mora lá no processo, você não adianta dar aquela cesta básica, aquele volume de produto que não vai usar tudo. O que ela precisa não tem. E com isso não pode comer aquilo. Se comer aquilo, vai ficar mais doente ainda. Então, com isso, às vezes, sem querer, eu estou fazendo uma ação social de uma forma equivocada e eu posso estar contaminando prática e realmente o processo, e não no sentido de o recurso passar para associações, elas fazerem, como diz, a parte do processo para formar uma rede dependente seu no processo. Não. Então, o fundo social que se tem hoje é muito mais um fundo de real do que ação social. Então, se fala em nome social e faz análise fria do processo, é uma manobra extremamente arriscada e perigosa que está acontecendo no processo. E tudo em nome, justificando em nome da benemerência, da necessidade do pessoal. E não tem nada disso. Então, nós estamos fazendo de envolvimento do setor da sociedade, estamos fazendo ações equivocadas, fazendo ações que muitas vezes prejudicam o processo, e não só prejudica, condiciona que aquelas pessoas depende da sua ação e não possa ter uma ação real do processo. Então, quando nós estamos falando de montar um fundo social para poder fazer as ações sociais, nós temos que ter essa visão bem clara disso. Agora, o governo não pode fazer certas ações. O governo, por exemplo, não pode receber herança fiscal. Ela não pode sair vendendo produtos alimentícios ou rouba um monte de coisa no processo. Hoje se fala muito em brechó, né? Eu falo o seguinte, pelo amor de Deus, não receba lixo, não. É coisa horrorosa que acontece no brechó. A pessoa leva um par de sapato de uma cor, de outro sapato, de outro, roupa rasgada que não usa, não sei o quê, e confunde aquilo como transferência passiva ambiental. É lixo que eu estou dando. E ainda se fala que é um bom filântropo, que eu ajudo o brechó. Não. Né? Então, o brechó não é nesse sentido. Né? E não é para vender esse produto também, pelo amor de Deus, outra confusão. Tá? Se é um produto usado, queira ou não queira, é um produto usado. Então não é para ser vendido, tá? É para ser doado, já que você recebeu em doação. Agora, se você negociou com uma loja que saiu fora de moda, né, um determinado vestido, tecido que for, e ele pode te consignar e você vender no processo, aí você pode vender, que é um produto novo, ela não está usado, então eu posso vender. Agora, produto que é usado, se usa uma vez, ou duas, 10 vezes, 5 anos, 10 anos, não interessa, é usado. Então, é lixo, resíduo. Você está dando isso para os outros, ainda está bom, não sei o que, tal, e se justifica internamente, querendo se justificar que está sendo bonzinho para poder fazer isso e fazer com que venda ainda por cima. Então, é o pior das hipóteses no processo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, que em nome de determinadas ações sociais, nós temos feito verdadeiras cacas no processo. Quantas
quantas vezes já não viram casos, por exemplo, aparece de vez em quando na televisão, por exemplo, um bazar recentemente que recebeu 50 televisão para poder vender, vender para o pessoal para fazer fundo. E o cara mandou para ele 50 televisão na caixa bonita tal para poder fazer a venda dele. Bom, a pessoa não se preocupou em nota nem nada. O que era? Era material de interceptação de roubo. E todos que compraram foram prejudicados, que pagaram e tiveram que devolver ainda por cima, né? E era material roubado. Tem entrada de material, tem roupa, sapato, entrou, você tem que ter nota de entrada. Então, se você não tem a nota de entrada, peça nota avulsa, tem que notar. Se a pessoa tem o equipamento, tem a roupa que ele comprou tal, e tem a nota dele, ele basta assinar no verso dele, que está sendo doado, e aí tem que colocar CPF da pessoa que está sendo doado para a associação. E a associação tem que entrar com isso no estoque dela, e depois poder fazer com que haja um estoque, e cada vez que vai vendendo, vai tirando fora do estoque. Se o material foi doado, eu posso colocar doado para fulano e tal, com CPF ou RG e tal, porque foi doado para vocês. Então, eu tenho que fazer com que, se é material que estou andando, tendo com ele, entrando e saindo, eu tenho que ter a nota. Não é tributado, mas tem que ter. Então, tem que ter cadastro na entrada como estoque e a saída, diz na venda ou doação no processo. Então, tem um certo rigor para trabalhar. Então, com isso, não vale a pena trabalhar muitas vezes com material usado. E muitas vezes a gente vê bazares, um monte de coisa que dá, literalmente, dá uma aflição. Às vezes tem galpões enormes, com um monte de roupa usada, tudo lixo, porcaria, e a pessoa tem que, um batalhão de gente tem que ir lá, limpar, selecionar. Muito daquele produto está contaminado, está mofado, está tudo ferrado, e ainda, por cima, a pessoa se acha que fez a maior benemerência do mundo no processo, né? Então, muito cuidado com isso. Nós temos que ter bastante dignidade nesse processo. Não é porque a pessoa está precisando de uma roupa, está precisando de uma situação, que você pode dar lixo a ela. Então, se tem roupa usada, um monte de coisa, tem que lavar, tem que trabalhar, passar e poder fazer a doação dela. Não é você pegar simplesmente, pega aqui que está sujo, não sei o que, engordurado, tudo empoeirado e passa dos outros no processo. E isso é, literalmente, PROCON, consumidor. E ainda mais quando você trabalha com produto que é de terceiro no processo. Você não sabe se a pessoa está doente, está contaminada, como é que é o negócio. Então, você recebeu o produto, primeiro tem que higienizar o produto. Não faz mal se é uma cadeira, se é uma televisão, o que for no negócio. E se for aparelhos, por exemplo, de eletrodoméstico que não serve mais, não é para vocês receberem isso. A pessoa aproveita muitas vezes, com a boa vontade do brechó, e fala assim, eu tenho uma impressora aqui, olha, também falha aqui, mas funciona de vez em quando. É lixo, porra. Não é para você doar esse negócio. E tem coisa assim, fogão de 4 bocas, só tem 2 funcionando, tá bom. Então não é fogão de 4 bocas, não é fogão do negócio, é lixo. Né? Então, bastante cuidado com isso, porque a gente acaba fazendo isso como um costume nosso e acabamos aceitando tudo isso como se fosse válido, como verdadeiro no processo. E, na verdade, nós estamos simplesmente ainda condicionando a pessoa que está recebendo esse material e estamos marginalizando essa pessoa nesse processo. Então, quando vai constituir o fundo social local, é importante que veja que você tem que ter mão dupla. Isso é, como é que eu vou ajudar o comércio, a indústria local? Como é que vou fazer com que as associações se envolvam para ser a protagonista do processo e formem uma espécie de um consorciamento das entidades para buscar essas soluções? E não para atender, não, porque o meu movimento preconiza o bairro tal. Não, meu movimento social é espírita, então só pode ajudar os espíritos no processo. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso é uma sacanagem enorme no processo. Então, com
isso, todo o trabalho tem que ser organizado de tal maneira que possa fazer adequadamente com isso. Mesma coisa existe com os alimentos, por exemplo. Por que foi proibida a doação de alimentos nos restaurantes? Pô, porque é proibido mesmo. Se o cara deixou, não tem mais validade, é para jogar fora. Não é para você, porque ainda dá para comer, você dá para o outro. Não. Ou você dá uma excesso, ou se é um produto já vencendo ou vencido, é lixo, tem que jogar fora e acabou. Não podemos fazer com que isso seja uma doação no processo. Por isso que aquelas doações de restaurantes, um monte de coisa, foi proibido no processo. Então, aquilo em troca de dignidade humana, não sei o que, tal, é a maior sacanagem que está fazendo, que é transferência do passivo da empresa de restaurante no processo. Então, se ele quer fazer doação de prato, marmita no processo, que seja da produção normal, X volume de produto alimentício, vou fazer então marmita, não sei o que, e vou doar para o pessoal. E não o que sobrou, vou fazer isso. Isso é a maior sacanagem que existe. Então, com isso, o que nós recomendamos é que tenha esse cuidado, e é um produto extremamente importante. O movimento é importante, é uma solução que pode ajudar bastante pessoal, mas tem que ter essa visão nesse aspecto do processo. Tá? Bom, então, o que eu tinha que falar sobre a questão do fundo social, nesse momento, seria isso. Vamos lá. Dúvidas, perguntas do pessoal? Professor, hoje está, deixa eu ver aqui, nós não temos pergunta até então, e eu vou só fazer um comentário aqui, professor, umas coisas que eu estava lendo, deixa eu só voltar aqui. Com relação a esse fundo, por exemplo, a instituição lá vai estar habilitada documentalmente para constituir esse fundo. Ela tem que fazer como é que é, uma filial, ou seja, um CNPJ lá, dois ou mesmo ela pode ficar com esse fundo? Sim. O ideal é montar uma associação específica para essa finalidade. Qual o objetivo é? Arrecadação de fundos para fins filantrópicos. Tem um CNAE sobre isso, tá? Então, com isso, dentro do CNAE tem várias atividades que podem ser feitas com isso, que pode ser o CIP de crédito, pode ter uma série de atividades, e com isso fazer com que haja esse tipo de captação de recursos no processo. Então, tem que ter um CNPJ específico com a denominação de fundo social daquela municipalidade, tá? A Tainá escreveu alguma coisa aqui, eu acho que é pergunta assim, como seria a nota fiscal de entrada dos materiais, por exemplo, a própria associação emite a nota fiscal, desculpe a ignorância. Não é ignorância não, né, professor? Eu auxiliei uma entidade lá em um município próximo aqui, e daí foi feita uma relação, porque foi doação de terceiros, né, pessoa física, pelo menos foi feita uma doação, uma relação lá com o CPF e tal, e acho que a entidade pode ter a nota fiscal de entrada, né, professor? Exatamente. Tem duas formas, tá? Quem tem já uma loja, vamos supor, de brechó que for para venda no processo, já tem nota fiscal talonária. Então, você pode fazer uma relação de quem doou o que no processo, CPF da pessoa, ou RG ou CPF, principalmente CPF, o nome, a descrição do material e o valor simbólico dele no processo. Então, com isso, eu preciso dar entrada. Se caso não tenha a nota fiscal no processo, você pode pedir nota avulsa para isso perante a Receita Estadual. E com isso pode discriminar com quem é que deu o quê, com aquela relação, e você vai ter uma nota que entra aquele produto no seu estoque. E a partir daí, no momento da venda, vai saindo a nota fiscal da saída do produto. Tá? Então, tem duas formas. Nota fiscal própria para dar entrada ou nota fiscal através de avulso para dar entrada. Tá? Então, tem dessas duas formas.
Se a pessoa tem um movimento muito grande, tem constante movimentação, a pessoa tem aqui brechó já há anos e o negócio vai manter o processo, então tire uma nota fiscal, talonário, e você tem entrada e saída com ele e acabou. Tá? Então é bem simplificado. Né? Se não fizer a entrada do processo, à luz da lei, você é interceptador de material roubado. Crime. Viu, né? Infelizmente é isso, tá bom? Vamos lá. A Paula pergunta como ter uma estratégia simples de parceria bem-sucedida entre ONGs e empresas. É o que nós chamamos sempre de ganha-ganha. Não adianta chegar numa empresa e pedir com que ela doe alguma coisa para você, por doação, porque você é bonzinho, garante que você vai torcer para o pessoal ir para o céu, um monte de coisa, não adianta nada. Então, a questão é, o que é que a empresa ganha, o que a sociedade ganha com isso? O que acontece de redução de carga tributária e quais são o enquadramento dessa empresa dentro das normas de responsabilidade socioambiental. Então, tem que ter esse tipo de ganha-ganha. A linguagem tem que ser técnica nesse processo, senão o empresário não vai entender. Tá? Só para colaborar aqui com todos e a Paula, nós tivemos um sucesso aqui, acho que eu já falei isso, né? E até o valor eu posso falar, quando posso falar as empresas e a entidade. Ela doou 80 mil reais, mas primeiro a entidade viu a necessidade que ela tinha para treinamento dos funcionários, para adequação de um produto na empresa de transporte, lá, esse negócio de monitoramento. E aí, lógico, com uma renúncia fiscal que ela fez, ela doou os 80 mil, para ser sincero, lá reduziu lá dos impostos, só para ser prático, 72.800, mas teve um treinamento, o ganha-ganha que o professor fala, vai ser muito maior, treinou 20 e poucos, 30 e poucos funcionários. Então, é inverter um pouco, né? Em vez de pedir, levar uma solução, estudar primeiro a empresa, para daí chegar. Soluções, né? Exatamente. Então, o ganha-ganha do processo que nós falamos, se você não entender a necessidade da empresa, não adianta você apresentar um bom projeto seu, né? Se você não fizer isso, acaba sendo simplesmente custo para a empresa. Agora, tendo ganha-ganha, aí sim é compensação. Tá? Vamos lá. A Regina Donar, lá de São Paulo, esqueci o lugar, acho que é Birigui, se não me engano. Eu gosto sempre de falar para ficar mais familiarizado o local. Uma pergunta paralela. É possível fazer a assembleia de uma associação que se encontra baixada? A impugnação dessa assembleia se faz no cartório? Sim, veja bem. Baixado no processo, normalmente, pela Receita Federal, que quando você não declara, né, nada e você simplesmente ignora. Então, ela entra como inapta no primeiro momento e depois de 5 anos ela pode ser considerada como baixada. Tá? Não quer dizer com isso que estiver baixada, quer dizer que está extinta, bem entendido. Tá? O que importa muitas vezes é a documentação no cartório. Então é o seguinte, quando uma associação tem algum problema desse jeito, a primeira coisa que a gente recomenda é retire uma certidão de inteiro teor para saber como é que está. Isso é, quando é que foi feita a última eleição registrada? Quando é que teve o trabalho? E aí você tem um histórico do processo. Então, se uma associação ficou lá 4, 5 anos e não se fez nenhum tipo de assembleia registrado no cartório, mesmo que ela tenha essas assembleias, não tem valor nenhum, porque não houve registro. Então, os interessados podem fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, convocar com a finalidade de retomar a organização. E pode nomear um grupo gestor de transição. Esse grupo gestor de transição pode ser 2 pessoas só, bem entendido. O Código Civil é bem claro que 2 pessoas formam a associação. Então, com isso, eu posso fazer com que sejam 2 pessoas, retome a organização e depois nomeiem os novos gestores de transição para que haja vida nova no processo. E aí você faz com que haja a revitalização da documentação toda e você paga seus multas que você for,
e você deixa em dia e retoma a organização, tá? Dá para fazer tranquilamente, tá? Regina, só para colaborar, eu colaborei com uma aqui, e tem até um modelinho que o cartório pede. Se precisar, me pede depois no privado que eu te mando esse modelinho que o cartório pediu aqui, para quando recuperar uma entidade, tá? Eu também, tá? A Tainá pergunta... Porque tem que fazer a... Desculpa. Foi não. Pode falar? Não, pode falar. A Tainá aqui. Mas quando o recibo da comercialização é feita somente com assinatura e RG e CPF das pessoas, como se fosse pagamento como doação, é obrigatório emitir a nota fiscal, mesmo assim, para cada pessoa? Veja bem, cada produto que for vendido, que saiu das instalações da associação, tem que ter nota de saída, tá? Cada um, tá? Hoje, nota fiscal eletrônica é tranquilo, pode ser até de graça, não tem problema nenhum, mas se não tiver nota fiscal, dá a entender que é material roubado. Então, por isso tem que ter a nota, tá? Cada produto. Então, por isso que tem que dar na entrada no seu estoque, criar o código de classificação do seu produto, criar os códigos e abaixar esses códigos. Então, o contador está mês a mês e vai ter que ir dando a baixa disso. Entrou quanto de sapato usado, quanto entrou de roupa, tal, e quanto que vendeu, quanto que doou, tal, e ele vai ter que ir dando baixa nesse processo aí, tá? Então, tem que ter, sim, nesse mecanismo. Não adianta só assinar o papelzinho. Agora, se a pessoa que está doando não tem nota, não tem nada, você pode fazer um formulário de recebimento desse material, que tenha identidade da pessoa, fulano tal, ciclano tal, residente em tal lugar, com tal documento CPF, tal, doou tais material, você discrimina ele. E depois, várias pessoas vão fazendo essa doação, aí eu posso fazer depois uma nota só de entrada com vários produtos. Então, eu tenho a discriminação dos produtos, e eu posso ter uma nota por mês só de entrada, tá? Eu tenho essa relação separada para dar entrada. Eu preciso criar um código de um produto depois. Então, como existe código de barra no mesmo processo, então eu tenho que dar entrada nesse mecanismo, para poder organizar, para que haja, se houve a venda ou doação daquele material, tá? Então, tem que fazer isso. É igualzinho uma luta, tá? Tem uma pergunta aqui, desculpa se eu errar o nome, Shirley, desculpa se eu errar aqui. O presidente de uma ONG deve ser mudado ou pode permanecer sempre o mesmo? Vai depender do estatuto, né? Sim, vai depender do estatuto, como está previsto, qual é o prazo que ele pode ter o mandato dele, quantas vezes pode ser eleito ou não, tá? Depende do que for acertado no estatuto, tá? Tem aqui a pergunta da Tainá. Em uma nota fiscal somente de saída, com relação a de todos os materiais? Não, a nota fiscal de saída é individual para cada produto, porque tem pessoa que pode comprar 2, 3 produtos, 10 produtos. Então, por cada produto, cada pessoa que está levando, para cada consumidor, tem que ter uma nota, tá? Ele pode levar 4, 5, 10 produtos, mas eu tenho um CPF, né? Então, sempre que sair, eu tenho que vincular isso, tá? E por exemplo, bom, professor, em cima da pergunta da Tainá, Sim. vou citar um caso prático. Se ela for arrumar vários produtos e vai numa entidade, numa comunidade, onde ele vai fazer lá como é que chama mesmo, um atacado lá para atender a comunidade, vai ter que fazer de uma em uma, ou pode às vezes fazer uma nota para tal comunidade, exemplo assim? Sim, sim. Muitas vezes, para não ter muita bagunça de muito trabalho,
Normalmente a gente recomenda que faça isso para uma associação de bairro, alguma coisa, e você imita uma nota só para a associação de bairro, 40, 50, 100 peças que você está sendo doado, você discrimina, e o que ela vai fazer, a associação de bairro, para gerar renda para ela ou não, se vai cobrar ou não, aí é a critério dela e ela se vira, tá? Então, não é você que tem que ir no bairro para você vender e menosprezar ou desrespeitar a associação de bairro que tem lá. Se ela funciona ou não funciona, não interessa. Mas a gente tem por obrigação de respeitar, né, a sociedade civil organizada no processo. Então, se tem uma associação de bairro, eu devo conversar com eles e propor esse tipo de ação. Se não tiver, ou se eles não quiserem, aí você pode fazer o trabalho, né? Senão você dá a entender que você está cruzando a linha do bairro dele no processo e acaba te complicando, tá? Aqui as perguntas eu acho que cessaram aqui, se não passou nenhuma. E só uma coisa, professor, esse fundo continua que nem aquele lá do crédito orientado, ele não é, Sim. Não é regido pela CVM nada, né? CVM não, né? Ele é totalmente separado, ele tem liberdade para trabalhar, não há necessidade de fazer nem auditoria. A gente recomenda que faça auditoria para dar transparência, mas não há necessidade como a CVM ou outras organizações exigem um processo, tá? O que tem que ter é a transparência e o mecanismo de que você está ajudando uma sociedade, tem que estar regulamentado. É que a sua ação sempre tem que estar condizente com a Constituição Federal. Por que a Constituição Federal me fala? Que a assistência social, no artigo 204, ela fala que tem que ser feita através de suas representações. Então, esse caso, por exemplo, a associação de bairro, por exemplo, eu vou querer beneficiar um bairro no processo, não é você que vai beneficiar a sua organização, o fundo que vai fazer isso. Se você tem uma associação de bairro da comunidade local, eu tenho que ouvir no processo. Se eles não quiserem se engajar no processo, eles não tiverem nem aí com o processo, bom, aí nesse caso você pode fazer. Mas eu tenho que documentar que houve essa tentativa e que não foi respeitado, então você acaba fazendo por necessidade e não pela negligência do processo, ou você está querendo questionar as políticas públicas daquela sociedade, tá? Então, bastante cuidado com isso. Então, quando nós estamos falando de que as ações têm que ser feitas via uma sociedade local, é que você não pode sair atropelando o pessoal, porque a própria Constituição te leva a essa situação, tá bom? Não é nenhuma, como diz, teoria, não. É questão legal do processo, tá? Professora, vamos lá, o que mais? Temos alguma coisa? As perguntas cessaram aqui, professor. Não sei se o senhor tem mais algum comentário. Bom, como eu falei para vocês, esse ano nós estamos abordando uma série de coisas no primeiro semestre, voltado a essa questão de crédito, um monte de coisa, que é um pouco diferente de uma abordagem convencional, tá? Bem entendido o fundo, repetindo, tá? O fundo pode trabalhar com os recursos governamentais, pessoas físicas e jurídicas, até recurso estrangeiro, tá? E, além disso, o objetivo disso é você fazer com que não dê o dinheiro diretamente às associações para que elas possam estar penduradas em você. Não é isso que nós falamos, tá? Desde a associação, ela vai fazer as ações em função da necessidade, da demanda do mercado, mas independente da situação de que vou pôr a mão desse dinheiro para uma associação qualquer, porque vou cobrir uma ineficiência dela. Não. Ela, sim, ela é protagonista do processo, mas quem vai fazer, o que vai ser feito é a associação local vai executá-los com a anuência de você e com eles. E eles têm que entrar com seus recursos também. Não é simplesmente o fundo que vai bancar e financiar. Né? O fundo não é um órgão financiador de ações sociais ou da ineficiência ou incapacidade de uma associação. Não é nada disso. Então, bastante cuidado com esse procedimento para que não haja essas confusões, tá?
o que puder ajudar nesse mecanismo, nós podemos ajudar, e a criação desse organismo é importante para que você tenha essa possibilidade de aporte desses recursos, e como falei para vocês, não é só dinheiro, pode ser patrimônio, pode ser um terreno, pode ser um carro velho, não tem problema nenhum, certo? De tal maneira que possa viabilizar economicamente aquela estrutura, tá? Então, esse é o objetivo do Fundo Social, e não simplesmente um fundo loteador de ação social conforme interesse político, não é nada disso, tá? Então, é um instrumento que foi deixado à disposição para fazer esse trabalho, e a última legislação, a 13.800 de 2019, acabou consolidando esse processo, desse mecanismo, tá? Então, aproveite e comece a fazer uso disso, tá bom? Bom, Limar, próximo assunto do próximo mês, próxima semana? O próximo é, a próxima segunda-feira, lógico, dia 30, Fundo de Investimento para Moradia Social. Isso. Então, nós vamos falar sobre como é que se viabiliza a questão da moradia social. Então, alerta para o pessoal, divulgue isso para o pessoal, mostre principalmente as associações de bairro que precisa, principalmente também para pessoas que trabalham em área de projetos, né, tanto arquitetos, engenheiros, construtoras, tá? Que elas podem contribuir com esse mecanismo e ter um excelente resultado, por sua vez, no processo. Existem muitos e muitos materiais que está disponibilizado para reduzir o custo e ganhar competitividade e não confundir a questão que eu falei antes do processo. Nossa política habitacional está errada. Nossa política habitacional é patrimonial e financeiro. Não é para fazer isso. É para tirar as pessoas da rua e dar o mínimo de dignidade. Moradia social é essa função. Então, são as pessoas que ganham abaixo de 3 salários mínimos que não têm a competência e condições de ter uma moradia digna. Então, vamos lá discutir sobre isso e o que puder ajudar, nós estamos colocando à disposição. Então, desde já, nós agradecemos o apoio de vocês e, no caso aí, obrigado aí pelo trabalho, Vilimar, e vamos lá. Ok, obrigado, professor, obrigado a todos e estamos juntos até próxima semana. Grande abraço a todos. É isso aí. Tchau. Tchau.